Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na TVT, com o entrevistado na casa dele, com o entrevistador na minha casa. Porque ambos obedientes ao que determinam os cientistas, que determinam que fique em casa o mais que você puder. E nós participamos desse esforço aqui na TVT. E Luiz Nassif também participa desse esforço na casa dele e no trabalho dele. E é com ele que nós vamos conversar hoje sobre a situação por que passa o Brasil, esse Brasil, Nassif, que tem 152 bispos que assinam uma carta falando da economia que mata do governo federal. País que pela terceira vez é denunciado no Tribunal de Haia. País cujos bilionários, segundo aponta a Oxfam, ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos durante a pandemia. O Nassif, sem querer ser pessimista, mas que saídas há diante deste quadro? Rapaz, é um país muito atrasado, né? Você vê que assim que estourou a pandemia, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto aí liberaram uma massa de recursos para as instituições financeiras. Por quê? Porque com a pandemia tinha havido uma queda no preço de algumas cotações de fundos, e o que estava acontecendo é que os investidores queriam sacar dinheiro. E para sacar esse dinheiro, os fundos tinham que vender parte dos ativos. E vendendo parte dos ativos, que não eram títulos do Tesouro, que eles não podiam vender, então o preço caía mais ainda. Então, o Banco Central, para preservar o preço, as cotações dos detentores de riqueza, ele liberou dinheiro imediatamente. Enquanto isso, para pequenas e microempresas, 3 meses aí sem nenhuma solução, embora desde o primeiro dia os críticos apontassem o que era necessário fazer. É um país anacrônico, né? É um país anacrônico, é um país que, para melhorar a empregabilidade, segundo eles dizem, se liquida a legislação trabalhista, daí não melhora a empregabilidade. Daí você fala, não, é porque faltou destruir um pouquinho mais a Previdência. Daí você destrói um pouco mais a Previdência, não melhora. Ah, faltou. É o mito da lição de casa que, como pega uma mídia muito pouco diversificada e com muito pouca intenção de aprofundar discussões, esses slogans vão se repetindo, e o país vai entrando cada vez mais como um dos países mais anacrônicos do planeta, né? Pois é, Nassif, mas não te horroriza, não te angustia, não te preocupa demais? Eu estava vendo agora as cenas da chegada do genocida ao aeroporto da cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Puseram ele em cima de um cavalo e ele saiu, e uma multidão, e mito. Nós vamos chegar, já ultrapassamos 90 mil mortos, vamos chegar a 100 mil aí na primeira semana de agosto. E parece que o discurso dele ganhou, as pessoas não estão ligando, são 100 mil mortos na CPI, é um negócio absurdo. É mais do que a guerra do Vietnã, é mais do que morre por ano nesse país violento de bala e acidente de automóvel. E parece que há uma anestesia aqui, ninguém está ligando para isso. E você vê, essas saudações a ele é por conta de uma ajuda emergencial que ele não queria dar, que o Paulo Guedes não queria dar, que o Congresso aprovou. Agora, você vê, o sistema de informação, de comunicação desse país entrou em pânico. Você não consegue, as televisões não conseguem explicar, que tem a maior abrangência, né? Não consegue explicar as relações de causalidade entre o que ele faz e as mortes. As mortes, as pessoas só aceitam e acreditam nas mortes quando chegam pessoas próximas. Essa questão da paralisação da economia é decorrência única e exclusivamente do boicote que ele implementou
em relação às ações de isolamento e falta de uma coordenação federal. No entanto, ele fala, não tenho nada com isso, porque eu era contra isso, eu sou a favor da economia. Então, isso é a responsabilidade dos governadores. Então, você criou um caos tão grande em termos de informação. Isso aí vem devido à degringolada aí dos sistemas de informação antes de internet, e com a internet o negócio ficou esse caos total, né? Então, a narrativa é que importa. E você não tem que ter a lógica da narrativa, né? Qualquer pessoa minimamente racional vê uma relação de causalidade entre o que ele faz e as mortes, entre o que ele faz e a demora em superar a pandemia. Mas no cidadão comum, assim, ele vê os R$ 600, que acho que ele tirou do bolso dele para pagar. Juca, é o preço do subdesenvolvimento e o preço também de uma inclusão de uma classe média, para uma classe média, de um pessoal que não teve a suficiente informação assim para entender o que é bom, o que é ruim para eles, né? Eu queria que você respondesse agora uma pergunta da repórter da Rádio Brasil Atual, Nahama Nunes. Olá, Nassif, é um prazer muito grande falar com você e também com todos aí do Entrevistas. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para repercutir com você uma reportagem publicada pelo portal UOL na semana passada, que revelou que a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça elaborou um dossiê sigiloso com nomes e dados de 579 servidores federais e também acadêmicos que são considerados pelo governo Bolsonaro como pessoas antifascistas. É uma prática bem comum do que acontecia ali na época da ditadura militar, quando a gente tinha as pessoas opostas àquele regime totalitário, e hoje a gente teve a oportunidade de conversar no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, com o juiz Rubens Casara, ele que é autor do livro Bolsonaro, o Mito e os Sintomas, e ele disse, Nassif, que a ausência de rupturas com períodos históricos, como a escravidão e a própria ditadura militar, ela naturaliza esses discursos de ódios e de torturas hoje aqui no Brasil. E eu gostaria de saber se você acredita que esse pensamento dos juristas e também de outros especialistas explica, na verdade, essa ação do Ministério da Justiça. Explica totalmente. Aliás, não apenas isso, eu conversei com um dos intelectuais aí atingido. Esse intelectual, junto com essa lista aí, vem campanhas de gabinetes de ódio acusando ele de pedofilia e tudo. Agora, essa questão da justiça de transição é fundamental. Eu sou casado com uma procuradora que tentou levantar essa bandeira lá atrás, não conseguiu junto ao Supremo, não conseguiu junto a sucessivos governos, por conta de um temor referencial em relação às Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, mesmo não tendo intervido, a não ser naquela participação do general Vilas Boas, aí intimidando o Supremo com o Twitter, elas, como não teve a justiça de transição, elas passaram a impor um chamado temor reverencial. Então, isso aqui não pode fazer porque as Forças Armadas podem interferir, isso aqui não pode fazer porque as Forças Armadas podem reagir. E com isso, não apenas se permitiu a criação dessa lista aí, desse ministro da Justiça que puxava o saco no tempo do governo Lula, puxava o saco do Lula também. São aqueles funcionários que fazem qualquer coisa, né? Como permitiu que um lídimo representante dos porões da ditadura virasse presidente da República. Você pega o que ocorreu naquele período, você pega as Forças Armadas, o pessoal que fazia trabalho sujo, as Forças Armadas falaram, pô, não queremos mais eles por aqui, mas não vamos entregá-los porque tem um espírito da corporação. Então arrumaram saídas econômicas para eles e grande parte virou miliciano trabalhando no garimpo, miliciano trabalhando no Rio de Janeiro, o próprio Bolsonaro, na época, estimulando que as milícias fossem para a Bahia e tudo, e assumiram o poder. Essa foi o preço aí que Nelson Jobim, que Sepúlveda pertence. Eu estou falando aqueles que... Não estou falando dos cúmplices, estou falando dos covardes, né? O Luiz Fux, que guarda na gaveta dele há anos aí essa questão da revisão da lei da anistia, né? Foi um negócio tão escandaloso que mesmo crimes cometidos depois da lei da anistia entraram na lei da anistia, como a tentativa do Rio Centro, a morte da secretária da OAB do Rio de Janeiro, né?
Então, esse é o preço da covardia, né? É o preço da covardia. E você vê nisto uma escalada, a partir do que revelou a reportagem do Rubens Valente, uma escalada que, entre outras coisas, Nassif, aparentemente cada vez chega mais perto da gente, jornalistas que não falam amém para esse governo, como a gente vê aí em outros veículos? Vai chegar sim, porque já está. O jogo que a gente está falando, digamos, dessa ditadura, dessa ofensiva do Bolsonaro, mas essa ofensiva vem desde 2013, 2014. Esse negócio do lawfare, as ações dos judiciários aí contra blogs, sites aí, é um negócio terrível. É um negócio terrível, com a intenção de sufocar efetivamente. Eu estou sofrendo uma ação agora aqui do Pactual, BTG Pactual, presidido pelo Nelson Jobim. Nelson Jobim, foi ministro do Supremo, que é um legalista e tudo. Eles estão querendo intimidar até os provedores que abrigam lá o GGN, até os provedores. Troco de quem você vai colocar o provedor no polo da ação? Para intimidar, para não aceitar mais. Então, digamos, esse que eles chamam de lawfare, aí está vindo de todos os lados. A partir do momento que lá atrás você criou o direito penal do inimigo, você passou a tratar qualquer pensamento contrário como inimigo e liberou geral, através do exemplo que veio da Lava Jato, então qualquer juiz hoje se vê em condição. O que é esse cara? Esse aqui eu não gosto dele, não. Esse aqui ele falou, criticou aqui o TJ aqui, então ferro nele aqui. Ah, publicou uma foto aqui, enganado, 20 pau para ele, 30 pau para ele, 40 pau de burro. É complicado. Então, agora, essa lista aí do ministro da Justiça mostra que não teve recuo da parte do Bolsonaro. Alguém me falou outro dia, a fera, quando recua um pouquinho, para preparar o próximo bote. Então, ele parou de falar aquelas baboseiras públicas lá, mas todos aqueles grupos que cercam ele aí, né, na educação. Você pega, outro dia saiu uma lista do INEP tirando vários revisores aí do INEP, dentro de uma linha ideológica. Você pega o Itamaraty, lá uma razia feita pelo ministro, fora as bobagens que ele faz na diplomacia externa aí, dentro dessa visão macatista aí, né? E agora essa lista desse ministro da Justiça, que é o que de pior tem. O Entraub era um boquirroto aí, esse ministro da Justiça não. Esse ministro da Justiça é aqueles funcionários aí do nazismo que fazem o que quiser. Se amanhã entrar um governo popular também, ele faz também. Como fazia o ministro das Relações Exteriores aí, que elogiou a Dilma lá atrás, pelo passado guerrilheiro da Dilma, né? Então não adianta, é por isso que, digamos, é um governo tão medíocre, porque as pessoas que endossam isso, para conseguir esse endosso, elas têm que ser absolutamente medíocres e sem espaço dentro de uma estrutura competitiva, digamos assim, né? Mas o que ele está fazendo, vamos pegar os pontos aí. Você tem essa lista aí que está sendo montada. Só te interrompendo, acrescentando. Ele que achou normal que se atirasse fogos de artifício contra o STF, não é isso? Acha um absurdo que se passe uma charge ligando o governo ao nazismo. É inacreditável, inacreditável. Esse ministro é um horror, né? É um horror. Mas vamos pegar o Bolsonaro. Você tem essa lista. Você tem o que estão fazendo aí com pesquisa científica e tecnológica. Você pega contrabando de armas. Outro dia a gente publicou aí uma nota sobre um posto da Polícia Rodoviária que foi criado em Angra dos Reis, com o objetivo explícito aí de esvaziar o posto lá do Porto de Itaguaí, que é onde você tinha um grupo de fiscais da Receita e de policiais federais sérios que combatiam o contrabando de armas, que é o maior porto de entrada de armas no país. Você tem as tentativas, não, as Forças Armadas se curvando a ele e impedindo o rastreamento de armamento, de balas. Você tem o contrabando de armas, o maior contrabandista, que tinha 100 e tantos fuzis na casa dele, que ficava a 50 metros da casa do Bolsonaro. Então, tudo isso aí mostra os clubes de tiro. Nós já mostramos aqui alguns clubes de tiro lá frequentados, em Santa Catarina, frequentados pelo Eduardo Bolsonaro,
que são clubes de tiros ideológicos. Tem a bandeira americana, que tem... Então, você pega as milícias. Agora, saiu uma matéria agora de uma milícia lá no Rio de Janeiro que usa os símbolos de Israel e da bandeira americana para tentar constranger, criar uma adesão para constranger a comunidade. Então, todos esses símbolos, essas maneiras de atuar e tudo, é evidente que ele está preparando o golpe. Então, o que ele fez agora, recuar frente ao Supremo, eu acho que o Supremo não vai ter a ingenuidade de achar que ele foi domesticado, como se diz, né? Não foi domesticado. Ele tá atuando firmemente aí, visando preparar terreno, junto com aqueles militares dele lá, que são um horror, né? O Beto Heleno, Então é o seguinte, está a caminho, sim, continua a caminho, uma conspiração. Ele ficou enfraquecido agora com essa posição firme do Supremo, mas afastou um pouquinho para preparar o golpe. Você diria que a prisão do Queiroz obrigou a recuar, mas é aquela coisa de um passo atrás para dar dois à frente. Ele conseguiu, ele recuou ali, mas ao mesmo tempo conseguiu cooptar o presidente do STJ, que deu aquela decisão absurda, né? De não apenas dar domiciliar para o Queiroz, mas para a esposa do Queiroz poder cuidar do Queiroz. Uma coisa indecente, né? Então a cooptação continua, ele tem a cooptação aí, ele oferece aí para os cargos aí de ministro supremo para os candidatos para conseguir adesão, oferece... Você pega agora, por exemplo, os militares agora. Ontem saiu lá que o Pazuello indicou uma amiga para dirigir uma área do Ministério da Saúde em Recife. Uma socialite lá que não trabalhava, nem trabalhava. Num cargo em que qualquer indecisão resulta em mortes. Então você vê como que nós fomos jogados aí para um inferno aí de uma irresponsabilidade onde a irresponsabilidade não é mais contada em perdas de PIB, é contada em perdas de vida, né? Essa semana, militantes que se declararam em redes sociais contra o governo Bolsonaro receberam uma carta com ameaças junto com balas de revólver em Botucatu. Isso dá a medida da situação em que estamos vivendo e que não é brincadeira e que é bom que você preste atenção e que é bom que você divulgue, porque é assim que as coisas vão acontecendo. Lentamente, de repente, estão instaladas. Eu vou ter que fazer um rapidíssimo intervalo e volto em seguida. Então, Nassif, você vê que as pessoas estão preocupadas. E você tocou no assunto sobre o BTG. Temos uma pergunta a respeito de uma transação absolutamente estranha entre o Banco do Brasil e o BTG. Pergunta da Débora Fonseca, que é representante dos funcionários do Banco do Brasil no Conselho Administrativo. Vamos vê-la. Olá, eu sou a Débora Fonseca e sou representante eleita pelos funcionários do Banco do Brasil para representá-los no Conselho de Administração. A gente não pode esquecer que naquela reunião ministerial que depois veio ao público, o senhor Paulo Guedes usa inclusive palavras chulas para dizer que precisa vender o Banco do Brasil a qualquer custo. E aí é óbvio que a gente vai questionar uma operação que foi feita por um preço super baixo para uma empresa que é vinculada ao ministro da Economia, que defende a destruição do Banco do Brasil, a venda, a liquidação do Banco do Brasil. Naquele dia, o senhor Paulo Guedes não desrespeitou só os funcionários do Banco do Brasil, mas todas as brasileiras e brasileiros, porque o banco é um bem nosso, de todos os cidadãos. E ele tem uma importância social muito grande, ele tem uma atuação importante. O senhor Paulo Guedes devia estar preocupado em utilizar os instrumentos, os bancos públicos, para uma recuperação econômica. E qual que é o questionamento que está sendo feito nesse caso? Primeiro, por que essa carteira foi vendida por 10% do seu valor contábil? Não ficou claro, não foram fornecidas informações para entender qual foi a metodologia que se usou para chegar nesse preço. E segundo, por que foi o BTG que comprou por esse valor? Então, só para esclarecer quem nos vê, Nassif, uma carteira de créditos
que vale 3 bilhões e que foi vendida por 370 milhões para um banco fundado pelo ministro da Economia. Queria que você falasse sobre isso. E não apenas isso. E não apenas isso. Nós publicamos lá. Você se lembra quando deu aquele escândalo do Catiola, lá atrás, aquela mudança de câmbio em 99? Em 2000, a Veja deu uma capa, provavelmente com informações do antigo presidente fundador do Banco Pactual, acusando expressamente o senhor Rubens Novaes de ser um lobista que levava negócios para o Banco Pactual. Então, ele dizia que era o Banco Pactual que foi beneficiário de vazamentos de informação e que o Catiola, o que ele fazia era simplesmente clonar o telefone de um lobista que recebia informações do Banco Central. Era uma matéria meio aloprada. Eu critiquei a matéria na época. Mas o ponto relevante é que o Rubens Novaes já era apresentado como um consultor do Rio de Janeiro que levava negócios para o Banco Pactual, do Paulo Guedes. Rubens Novaes é o presidente do Banco do Brasil que autorizou essa operação. Logo depois ele pediu demissão, diz que precisava conviver com os netos, que Brasília é um lugar de chantagens, disso e daquilo, mas ele pediu demissão porque ele se enredou com o Tribunal de Contas da União por outros casos lá, e nessa operação em particular, ele não seguiu nenhuma das... Ele não teve paciência para montar. Você, quando vai fazer uma tacada com dinheiro público, você tenta criar algum formalismo aí, sabe? Faz uma licitação viciada, faz um leilão viciado. Ele não, ele foi a seco. Ele pegou uma carteira de crédito, vendeu por 10% do valor, e a alegação dele é que o Banco do Brasil estava mudando o seu perfil e usando esse tipo de operação para não ter que tocar, digamos, as cobranças. O que é um absurdo. O Pactual é um banco de investimento que não tem agências. O Banco do Brasil tem as agências, tem departamento jurídico, tem tudo. E, no mesmo período, o Banco do Brasil comprou uma carteira de crédito do Banco Votorantim. Então, não tem nenhuma explicação. Isso aí é como 2 e 2 são 4. Ele não vai preso mais à frente, talvez pela idade dele. Mas isso aí, pessoas dentro do banco que eventualmente avalizaram essa atuação, não tem jeito, Juca. Isso aí é aquele negócio, é um sujeito que estuprou a velhinha em plena Avenida Paulista ao meio-dia. Não tem como. Mas, o Nassif, só para eu entender. Ele pediu demissão, mas ele foi transferido para a equipe do Paulo Guedes no Rio. Ou estou enganado? Eu não sei se foi transferido para a equipe, mas ele, digamos, ele é ligadíssimo em Paulo Guedes e... Não. E mais uma pergunta de leigo. Um presidente do Banco do Brasil toma uma atitude dessa sem o aval do ministro da Economia? Não é de jeito nenhum, né? O que eu fico preocupado, Juca, é uma coisa. Se você for ver em todo esse período aí, dos anos anteriores, o Banco do Brasil não teve escândalos. Não teve escândalos porque, assim como o BNDES, o escândalo que teve foi uma iniquidade aí do Ministério Público aí de criar um escândalo em cima de onde não houve escândalo. Porque, ao contrário da Petrobras, são 2 empresas que têm os sistemas de controle muito bem definidos. Então, você não pode tomar uma atitude individualmente. Você tem que tomar, de acordo com o tamanho da operação, você tem que tomar em instâncias. O que causa espécie é o seguinte: quem dentro do BNDES convalidou essa operação do Rubens Novaes? Veja bem, eu tenho a carteira. Eu acho que a carteira só vale 10% aí. A minha chance de recuperar esse dinheiro é 10%. O mínimo que ele tinha que fazer era um leilão. Coloca a carteira lá, quem quer o leilão? Ele entregou direto para o BTG, que é o banco que tem ligações históricas com o Rubens Novaes, presidente do Banco do Brasil, e com o Paulo Guedes, ministro da Fazenda. É complicado. E daí você pega um caso aí que nenhum veículo grande repercutiu as denúncias. Eu fiz a denúncia lá no GGN, todo sujeito exposto aí às represálias do Nelson Jobim e do André Esteves, que o André... André Esteves é o dono do BTG. O BTG, é o dono do BTG, é o sujeito o cara mais temível que tem no Brasil. Daniel Dantas era santo perto dele. E daí o que acontece? O Ciro Gomes bateu o bumbo,
A questão começou, se ampliou, mas não tem jeito. Isso aí não tem como escapar de uma denúncia mais à frente em cima do Rubens Novaes. Mas Nassif, eu estou até impressionado com a tua firmeza em relação ao que vai acontecer alguma coisa. Mas já não era para ter acontecido. Quer dizer, eu lhe pergunto, num governo... Por exemplo, se acontecesse isso no governo do PT, não caiu o ministro? Caiu o ministro. Caiu o ministro. Ia ter busca e apreensão na casa do Rubens Novaes de cara aí. Mas veja bem, os processos judiciais aí, os inquéritos, são um pouco mais demorados. Então você vai ter um procurador que vai opinar, a AGU que vai negar. Você vê um outro ponto aí. A Controladoria Geral da União, ontem ou antes de ontem, soltou um comunicado para punir funcionários públicos que criticam os próprios órgãos. Sim. Então é complicado, né? Não, se fosse o PT, o simples fato aí de ter anunciado a operação já dava um baita de um pepino ali. É complicado, né? Essa parcialidade, mesmo o Supremo, pega o Supremo, que agora está tendo um papel relevante aí de impedir o avanço das bestas aí. Essas operações suspendendo, do Toffoli, suspendendo os inquéritos e a denúncia aí contra o Serra e contra o Aécio. Ele fez isso aí nas férias, mas para onde vão o julgamento desses recursos? Todos caem com o Gilmar Mendes. O companheiro Gilmar Mendes tem um papel essencial agora aí na defesa do Estado de Direito. Mas o companheiro Gilmar Mendes, todas as ações ligadas ao PSDB caem com o companheiro Gilmar Mendes. É complicado, né? É complicado. E, ao mesmo tempo, se fala, bom, então agora recuperamos a legalidade. Então, o Brasil volta a ser legalista, o Supremo volta a defender a Constituição, daí você vai julgar a suspeição do Moro. O que eles vão fazer? Ou vão jogar para as calendas isso aí, ou vão criar algum subterfúgio aí que possa, eventualmente, condenar o Moro, mas preservar as condenações políticas do Moro. Esse seu país é danado, hein, Juca? Os nossos avós... Esse meu país tem uma ex-mulher do presidente da República que revelou-se agora é proprietária de 14 propriedades, algumas delas transacionadas em dinheiro vivo, chamado transacionadas em espécie. E se fosse uma ex-mulher do ex-presidente Lula? Sabe o que eles fariam? Como fizeram? Eles pegariam um depósito em CDB num banco, que era R$26 mil, e espalhariam para a imprensa que era R$26 milhões. Da dona Marisa. Como fizeram. Não tem isonomia nenhuma. E daí, isso que desanima um pouco, porque você fala o seguinte, poxa, agora o pessoal contra os arbítrios, as arbitrariedades do Bolsonaro, a favor da volta da legalidade. Mas a volta da legalidade é pegar o pêndulo que estava lá no final e trazer para aquele nível que estava antes do Bolsonaro, que era um nível de estado de exceção. Juca, vamos pegar casos aqui. Um jornalista de Minas, eu estou até com os livros dele aqui, foi Prêmio ESSO. Começou a denunciar o Aécio. Sim. A Polícia Civil foi lá e levou ele preso. Sim. Jornalista reputado, levou preso. Ficou preso lá. O que a defesa da liberdade de imprensa fez? Nada. Então, digamos, quando você vê agora esse pessoal sensibilizado com as mortes, sensibilizado com os ataques, o máximo que se chega aí atualmente são esses ataques via as baixarias de internet e tudo. Então você fica parecendo, poxa, agora se descobriu novamente que você tem que ter um pacto em favor do Estado de Direito. Mas qual que é o grau de confiabilidade disso? Complicado, viu? Como é que você olha para essas frentes amplas que se formam aí, Nassif? Eu acho que tem que ter uma frente ampla, sim. Eu acho que tem que ter uma frente ampla, mas em cima de princípios bem definidos. E princípios bem definidos não é endossando A, B ou C. A questão é a seguinte, você montou todo um processo lá atrás já, começou lá com o mensalão e tudo, depois com o impeachment, com o objetivo explícito de revogar a Constituição de 88. É explícito. O que o Temer fez, aí o Temer agora é poupado, aí o que o Temer fez foi o início do desmonte.
do SUS, o início do desmonte dos programas sociais, todos esses pontos. Você pega aqui a própria Dilma, quando estava daquele tiroteio, não sei se foi o Renan, um deles falou, poxa, se ela endossasse a ponte para o futuro, acabava essa questão. Então é um quadro, digamos, você pega o Rodrigo Maia, que tem desempenhado um bom papel aí de mediador e tudo, é a favor de aprofundar o desmonte aí dos direitos trabalhistas, é a favor de aprofundar uma reforma fiscal que não se fala em taxação de ganhos de capital, né? Então, o acordo é o seguinte, tudo bem, não vamos querer que revogue a legislação trabalhista, porque vocês têm essa posição em relação a isso, nós temos outra. Mas tem que ter uma trégua. Ou seja, vamos fazer uma frente, nessa frente vamos ter um período de transição aí, nesse período de transição ninguém dá desperto em cima do outro. Então não pode continuar esse desmonte social, tem que discutir previdência dos estados, chama todo mundo para conversar, mas interrompe, faz uma trégua. Isso é o mínimo. Então todo mundo fecha um acordo em torno da redemocratização, em torno de eleições livres mais adiante, mas esse desmonte que estão fazendo aí em programas sociais, BCP, Bolsa Família e tudo, suspende esse negócio, para com isso. Então, tendo esses princípios, eu acho que a Frente Ampla caminha, né? Agora, vamos ver. Eu não vi até agora sinceridade para parte aí desse pessoal endossar essa proposta de trégua, né? E essa questão da taxação das grandes fortunas? Você vê isso com tranquilidade ou você está entre aqueles que dizem que, a partir do momento em que se taxam as grandes fortunas, essas grandes fortunas vão embora do país? Ué, o Brasil é o paraíso das grandes fortunas. Por que as grandes fortunas não vêm para cá? Então, isso é uma... Olha, sempre que começa você falar em taxar grandes fortunas, ganhos financeiros e tudo, você vê a mesma cantilena. Então, os grandes bilionários, eles se colocam ao lado do comerciante, ao lado do assalariado classe média, e falam, não aguentamos mais impostos. Gente, não é classe média, eles se colocam como se fosse classe média, não aguentamos mais impostos. Ou senão, quando fala em taxação de bancos, fala, não, mas isso aí vai encarecer o crédito. Você não tem nenhuma relação hoje entre o custo do dinheiro e o custo do empréstimo. Tão grande a diferença, o spread entre eles, né? Esse negócio de grandes fortunas, para onde que eles vão? Eu troco de que essas grandes fortunas que estão transitando aí estão em cima de investimentos especulativos. Se o sujeito tem uma empresa aqui produtiva e tudo, a maneira que ele tem a grande fortuna de ser útil é o seguinte, é investindo na atividade produtiva. Se essa grande fortuna fica girando em operações especulativas, em mercados, em títulos públicos e tudo, não tem nenhum interesse. Nenhum interesse. E não vão sair, não. Não sei para onde hoje. Você tem um cerco aos paraísos fiscais de todo lado. As únicas grandes fortunas que saíram do país nos últimos tempos foram as do Serra e do Aécio. Aliás, é impressionante. Cá para nós aqui, essa crucificação do Geraldo Alckmin é de uma injustiça fantástica, né? E dentro do PSDB, quem enriqueceu pessoalmente foi Serra e Aécio. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu fico estarrecido também. Eu não tenho nenhuma simpatia por ele. Enfim, não gosto do estilo, não gosto dos governos que fez, mas escolherem o Alckmin para ser o bode expiatório tucano, não. Tem gente muito mais graúda por trás, e com filhos e os filhas e o diabo a quatro. Vamos fazer mais um rápido intervalo, Nassif, e a gente já volta. Seguimos aqui com entrevistas, hoje conversando com o jornalista Luiz Nassif, ele na casa dele e eu na minha casa, por razões óbvias que você conhece, embora nem todo mundo obedeça. O que é pior, haja quem, lá em cima, desestimule a que as pessoas que podem fiquem em casa. Nassif, nós vamos tocar agora num outro ponto delicadíssimo neste momento do Brasil.
E quem vai te perguntar é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, jurista, fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e coordenador deste grupo que tem feito um belíssimo trabalho, o Prerrogativas. Olá, amigos, é realmente um grande privilégio estar aqui ao lado de vocês. Quero cumprimentar primeiro meu queridíssimo amigo Juca Kfouri, a quem está nos assistindo, nos dando a honra e a alegria de formar essa audiência super qualificada, e cumprimentar também, enfim, o nosso convidado de hoje, né, o querido amigo Luiz Nassif, que é um exemplo de jornalista independente, de jornalista investigativo, que tem feito um trabalho incrível, né, para o país, a quem eu rendo merecidas homenagens em nome, inclusive, do Grupo Prerrogativas, que nesse sábado agora vai estar lançando um livro sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro, né? Um livro, inclusive, organizado através de artigos que foram escritos por mais de 30 profissionais que atuam na área criminal, em outras áreas do direito, mas que conhecem, enfim, a fundo os meandros da Operação Lava Jato. E eu gostaria, Nassif, de saber o que você tem a dizer a respeito das colaborações criminosas e clandestinas realizadas pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba com os governos norte-americano e suíço, e também o que você tem a dizer a respeito dessa queda de braço da Procuradoria-Geral da República com os procuradores de Curitiba. Acho que seria importante, enfim, que você desse a sua opinião a respeito. Por fim, nós temos dito que esse julgamento que se avizinha é uma oportunidade incrível, o julgamento da suspeição do então juiz Sérgio Moro, do sistema de justiça se reacreditar. É muito mais sobre a reacreditação do sistema de justiça e muito menos sobre o processo do ex-presidente Lula em especial, que foi preso, como todos nós sabemos, por uma ação, digamos, organizada com objetivos notadamente eleitorais, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui com vocês. A Vaza Jato é dizer que não pode utilizar penalmente, aí, porque pela maneira como os dados foram obtidos e tudo. Mas os indícios que a Vaza Jato traz lá não podem ser ignorados. Nós fizemos lá atrás, quando teve aquela visita do Rodrigo Janot com a equipe da Lava Jato, foi para os Estados Unidos. Nós publicamos, na ocasião, um dos nossos colunistas falou, gente, mas isso é um absurdo, a Petrobras está sendo processada lá. Quem teria que ir nessa comitiva seria a AGU para defender a Petrobras. O Ministério Público é um órgão do Estado brasileiro. Eles foram lá, trocaram informações, levaram informações. Um mês depois, na época eu escrevi, a gente escreveu isso cobrando da Lava Jato, eles deram uma desculpa qualquer. Um mês depois, eles voltam com uma denúncia contra a eletronuclear, Almirante Otto. Daí nós fizemos um mapeamento para saber com quem que o Janot esteve. Ele esteve com uma advogada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que até um ano antes trabalhava em um escritório de advocacia, que era o maior escritório de advocacia que trabalhava para a indústria eletronuclear americana. Então, estouro. Daí eu mandei um e-mail, falei, o que é isso? Vocês foram buscar informações contra o programa nuclear brasileiro lá, e a resposta que eu recebi, não saímos daqui com essa intenção. Ou seja, não desmentiram que voltaram com essa informação. Então, digamos, nós fizemos aí uma série, que está no YouTube aí, sobre a interferência americana em todo esse período. E o que irrita muito, Juca, tem alguns amigos nossos, tem intelectuais que se apresentam como progressistas, que quando não conhecem o tema, eles falam, isso aí é teoria conspiratória. É teoria conspiratória dizer que a CIA conspira. É inacreditável, né? Isso aí nós mostramos por A mais B como que através da FCPA, que é a legislação anticorrupção americana, como que eles passaram a atuar em todas as partes do mundo, acompliciados com ministérios públicos de diversos países, Suíça, inclusive, Estados Unidos. O que esse pessoal faz? Você empodera esse pessoal. Ou seja, eu te dou poder. Que poder que eu te dou? O poder da informação. Eu tenho aqui a NSA, tem todos esses dados aqui, eu te dou informações para você se firmar no seu país. E essas informações têm implicações políticas e quem entrega a informação, obviamente, entrega aquilo que é de interesse do seu país. E mais à frente, o que está acontecendo? Você pega lá o principal procurador suíço, saiu da procuradoria, o cara que trabalhava diretamente com a Lava Jato, e montou um escritório de advocacia que tinha uma página em português, onde ele oferecia serviços para as empresas que foram processadas pela Lava Jato. Você pega aqui no Brasil, esse Antônio Carlos Fernando, uma coisa assim, que sai e monta um escritório de compliance. O que eles têm para oferecer? Eles têm para oferecer essa grande aliança que foi criada entre todos esses ministérios públicos,
de venda de relações sociais, de relações profissionais. E um caso perigosíssimo que nós divulgamos na semana passada, você pega esse absurdo da venda de refinarias da Petrobras. Refinaria, pela Constituição, é monopólio estatal. De repente vem o CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, autua a Petrobras por abuso de mercado e faz um acordo com a Petrobras, obrigando a Petrobras a vender suas refinarias. Quem que responde pelos interesses da Petrobras? O Castelo Branco, lá, que é um cara do Paulo Guedes. Nós publicamos aqui como que o FBI montou uma força-tarefa para influenciar os profissionais que trabalham com concentração de poder em todos os países, inclusive no Brasil. E saiu uma matéria do New York Times falando o deslumbramento dos brasileiros de ganhar viagens, funcionários escolhidos pelo próprio FBI, em hotéis paradisíacos, refeições a $100 cada prato. Então, digamos, esse cerco aí que pegou o Ministério Público, cooptou o Ministério Público, agiram antinacionalmente, e depois passaram a cooptar o CAD agora, tudo isso aí tem uma lógica geopolítica de interesse nacional. Agora, o que nós temos aqui são corporações públicas sem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade em relação ao interesse do país. Se tivesse responsabilidade, não teriam destruído a engenharia nacional, teriam meramente prendido os responsáveis pela corrupção, mas não destruído a engenharia nacional. Você há de lembrar-se muito bem, embora eu seja um pouco mais velho do que você, só um pouco. Eu acho que não. Não, que quando houve o golpe de 64, também havia gente boa que dizia, não venha com os americanos, com o imperialismo e tal. O golpe foi dado porque o Jango fez isso, fez aquilo outro, e ameaçou as Forças Armadas, a ordem pública, as pessoas estavam na rua, marcha com Deus pela família, os americanos não nada com isso. Aí, 50 anos depois, né, revelam-se segredos de Estado, abrem-se papéis no Congresso americano. E fica tudo muito claro. E a história da Quinta Frota no litoral brasileiro, tudo esclarecido. Vivemos exatamente a mesma coisa hoje. Né? A mesma coisa. Só que não vamos estar daqui a 50 anos para dizer, bem que a gente avisou. Né? Aí os chamados idiotas da objetividade. O que eles dizem é o seguinte: esse processo de desestabilização vem das redes sociais, vem de novos sentimentos, que não foi a CIA que criou. Mas é evidente que não. O que eles fazem, CIA, FBI, Departamento de Estado, o que eles fazem é perceber como que caminha a humanidade, como que são os movimentos de opinião pública, e alavancam esses movimentos de opinião pública. Claro. Mas ô Nassif, como é que você vê? Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte, né? Então, aparentemente, você vê o Aras fazendo um movimento que alguém precisava mesmo fazer para dar um paradeiro no justiçamento, né, nessa operação justiceira que acabou se transformando a Lava Jato. Ao mesmo tempo, você olha e diz, bom, é uma maneira que o governo tem de prejudicar a imagem do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro, que tem pretensões eleitorais. E, ao mesmo tempo, é também uma operação que pode culminar em proteção à família Bolsonaro, seus filhos e tudo mais. Tá bom, com uma denúncia de 38 mil nomes teriam sido investigados sem critério algum. Como é que você, no meio desta barafunda, olha para este processo? Gonzalo, o Aras é uma figura interessante aí para... Primeiro, essa entrevista que ele deu para o Prerrogativas lá foi... Ele colocou os pontos centrais do que tem que ser o Ministério Público. O Ministério Público não tem que ser o acusador. O procurador público é o promotor de justiça. Ou seja, ele tem que analisar as situações e formar um juízo, e se o juízo for de inocentar o réu, ele tem que inocentar o réu. Mas aqui você criou lá atrás. Outro dia eu fiz uma longa entrevista com o Lênin Streck aí, que ele deu para a gente detalhar bem isso aí. Que nos anos 90, o Ministério Público ele surge com defesa dos interesses difusos, com as melhores intenções depois da Constituinte de
de 88. Nós tivemos um fenômeno que vem a partir do impeachment do Collor, Juca, que você acompanhou bem, nós acompanhamos como jornalistas e tudo, que foi a síndrome do Watergate, que foi uma coisa que pegou toda a América Latina. Ou seja, você teve o fim da militarização, o início de uma democracia ainda frágil, e os jornais descobrem que se o presidente estiver enfraquecido no parlamento, eles podem mover uma campanha, e com essa campanha pôr na rua, colocar a população na rua contra o presidente que está fragilizado, e com isso ganha um poder fantástico. A imprensa da Venezuela foi a que mais se destacou nisso aí. E aqui no Brasil nós entramos nessa. Então, nos anos 90, o sonho de cada jornalista político aí, policial, era derrubar um presidente. E daí vem o Ministério Público na época e começa a alimentar de vazamentos de informações. E era um pessoal que na época tinha um viés mais à esquerda, que é o Luiz Francisco, aquele outro, agora virou evangélico aí. E tudo. Então se gostou disso. Então esse casamento começou a degringolada lá atrás. Daí quando você chega no mensalão, o que você tem é a tentativa. Olha, tudo começou com o mensalão. O mensalão foi... Deus chegou e falou, gente, eu estou gostando do que vocês estão fazendo no Brasil, então eu vou dar um prêmio para vocês. Eu vou dar um ensaio aqui com o mensalão para vocês aprenderem como que se faz, como que se dá golpe e se previram. Mas não aprendemos. O mensalão foi, tipicamente, você vê até o mensalão, você tinha publicações que davam aqueles factoides diários, semanais, que era principalmente a Veja, contra o governo, que a gente desmanchava em 2 dias. Que eram tudo narrativas, as Farc vão invadir o Brasil, o Orlando Dias lá comprou uma paçoca com cartão corporativo e tudo. Quando vem o mensalão, daí eles conseguem encontrar a embocadura que derrubou o Getúlio. O Getúlio veio, quando veio a CPI da última hora, que os próprios getulistas toparam, falaram, vamos fazer a CPI da última hora, que vai mostrar que outros grupos jornalísticos ganharam muito mais que a última hora. Mas a CPI, ela gerava notícias diárias, e quem tinha o controle da narrativa eram os grandes grupos jornalísticos. Então, com o mensalão, que ali foi tipicamente uma operação de autoafirmação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, depois do Gurgel, e o ex-procurador Joaquim Barbosa na ponta. Ali você começou. Todo dia se transformou o que era um pagamento de campanha no mensalão, ou seja, em algo que era dado mensalmente, e daí fazem as ilações. Não, em tal dia, tal partido votou a favor do governo ali, logo ele votou porque recebeu tal dinheiro ali. E a coisa mais inacreditável é que todo o mensalão foi montado em cima de uma mentira, que era fácil, teria sido fácil desmentir, que era o tal do desvio dos 70 milhões lá de dinheiro da Visanet. Era fácil, eu não sei o que aconteceu ali, porque nós conversávamos na ocasião com diretores do Banco do Brasil que não gostavam daquele que foi para o marketing lá, o Santa Rosa, não, Santa Rosa a gente disser, é o outro lá, o que foi, Pisolato. Pisolato, isso. Não gostavam do Pisolato, mas falaram, mas não teve desvio nenhum aqui. Primeiro que a Visanet não era uma empresa pública, era um consórcio de bancos. O segundo, que para a Visanet conseguir abater os gastos de marketing do imposto de renda, tinha que comprovar que os gastos foram feitos. Eles contrataram aqui um escritório de advocacia, o grande, aqui, o maior aqui de São Paulo, que mostrou, tintim por tintim, que foi gasto. Tantos milhões, gastos onde? Na Globo. Gastos onde? Na Abril. Gastos onde? Em outdoor. Gastos onde? Em evento. Dos 70 e tantos milhões, só 2 milhões que não tinham comprovação. O que era comprovação? A fotografia. Então eles criaram, mas eles fizeram mais aí, porque a agência ficou com a parte do recurso. Bônus de veiculação, que não é responsabilidade do banco, nem da Visanet, é da mídia. E eu não sei o que aconteceu, daí veio uma perícia da Polícia Federal comprovando que o dinheiro foi gasto. Essa perícia foi mantida pelo Joaquim Barbosa em sigilo. E os advogados do PT ficaram meses e meses tentando levantar aquele sigilo, quando bastaria ir até o Banco do Brasil e falar, gente, mostra aqui o relatório que foi gasto o dinheiro. Então, aquilo lá foi uma trama. Só que o Lula saiu tão bem aí, depois de 2008, aí, com aquela recuperação da economia, que acharam que com a intuição resolveriam tudo, né?
Ô, Nassif, você que gosta e joga bem xadrez, como é que você olha para a posição no tablado deste ex-justiceiro Sérgio Moro? O que vai acontecer com ele? O Sérgio Moro é uma invenção em vários sentidos, né? Ele é de uma mediocridade opressiva, né? Quando você vê ele falando, a maneira como ele atua, a maneira como... Agora, você tem... Ele cresce quando... Aquele negócio, se você tem um tabuleiro que só tem peão, se o cara é um cavalo que dá um pulinho a mais, ele ganha um destaque. Você tem um vácuo político aí. Você tem um vácuo político digamos, o próprio Bolsonaro, o próprio Moro são mantidos. O Moro mantido aí em banho-maria, esperando o momento para ser vice de alguém, não presidente. Vai ser vice de um Hulk, ou seja lá que for, né? Mas o ponto central da jogada que impede qualquer movimentação é o seguinte: se eu quero voltar ao Estado de Direito como uma vacina contra o Bolsonaro, eu tenho que corrigir as ilegalidades que foram cometidas contra o Lula. E se eu corrigir as ilegalidades que foram cometidas contra o Lula, ele pode se candidatar e pode vencer as eleições. Então, é essa hipocrisia que impede esse desenlace aí, sabe? Agora, o Moro ele não tem capacidade política de articulação. A gente está preparando aqui uma série sobre ele. Nós temos conversado aí com contemporâneos dele lá. A cabeça política é a esposa dele. A esposa é a Rosângela. É mesmo? É. Aquela que dizia Bolsonaro e Moro são uma pessoa só? Isso. Então ele está mal assessorado para chuchu. Mas olha, o Juca, uma vez eu estava escrevendo a biografia do Walter Moreira Salles. Então, aliás, eu lhe perguntar, quando é que sai? Saiu já, mas mataram o lançamento aí. O João Roberto Marinho tentou processar aí, não sei o que aconteceu, mas agora saiu. Mataram o lançamento aí. Só a Folha que deu aí um pedaço. Mas o Walter Moreira Salles, quando começaram a chamar lá atrás o Itamar de caipira, ele ficou indignado. Porque ele era um apaixonado pela cultura caipira. Ele fala: o caipira é o sujeito que, a partir do seu espaço, ele consegue entender o mundo. O Itamar não é caipira, é provinciano. Então, eu diria o seguinte: o Sérgio Moro não é, e o pessoal lá, eles não são caipiras. Eles são provincianos. Então, a dimensão de mundo deles, aquele deslumbramento dele de colocar fraque e ir nos salões do mundo, vai em Monte Carlo, que estavam lá os maiores sonegadores do mundo aí, agradecidos a ele por ter aberto um baita espaço no Brasil, né? Então, ele é um candidato a vice, é o cara que vai colocar... E cá para nós, hein? Macatista por macatista, o Joaquim Barbosa tinha muito mais envergadura intelectual do que ele, né? Mas sem dúvida nenhuma. Agora, fazendo justiça, né? Caipira era Cornélio Pires, né? Sim. Não é Sérgio Moro. É isso mesmo, acho que é isso mesmo, é provinciano, deslumbrado, né? Deslumbrado. Homem do ano. É isso. E o círculo dele. Ele vindo aqui, aquelas premiações aqui em São Paulo, o deslumbramento dele. Nossa, o fato de estar nos salões do mundo e da esposa, né? Nossa Senhora. Ô, Luiz Nassif, eu estou estarrecido com a minha desinformação. Então, se eu quiser comprar o livro do Moreira Salles, eu encontro na livraria? Espero que sim. Ali deu. Na Amazon já tem, inclusive no Kindle e tudo aí, né? Vou comprar. Eu tinha acertado até com a Leonardo da Vinci lá de fazer um outro lançamento. O negócio é o seguinte: você tem, de um lado, você tem essa invisibilização que a mídia faz em relação aos seus críticos. E depois teve um episódio com o João Roberto Marinho, que tentou processar ali, porque tinha um pedaço da história aí que ele achava que o pai dele ficava mal e tudo aí, que eu não aceitei corrigir, né? Eu não sei se foi isso, ou se foi também a crise do setor de livros também, teve uma crise braba também. Sim, estava uma crise, sim. Uma crise braba também, né? Agora... Luiz Nassif, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa bela conversa. Sempre esclarecedor conversar contigo. Forte abraço. Um abraço para você e para os ouvintes aí, telespectadores aí. Que sabem que quinta-feira que vem, 15 para as 10 da noite, estaremos de volta aqui na TVT, no Entrevistas. E sabe também que desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,